Antes da gente marcar, ele assumiu o compromisso lá. Vou trazer aqui o povo. Animado. Amém, irmãos? Quem achou 1 Samuel 18, diga amém. Eu leio assim, na linguagem, na versão popular, eu leio assim o verso 10 e 11. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul e ele começou a agir como louco dentro da casa. Davi estava tocando a lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Espírito Santo, aplica neste momento a tua palavra a cada um de nós, a realidade de cada um que está aqui. Queremos tomar posse do teu ensinamento, a partir do pastor até a criança mais tenra, que nesta noite busca o templo, a igreja, para cultuar o Todo-Poderoso. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aí no meio de um feriado, entre um e outro. As estradas estão superlotadas. Alguns emendaram os 2 feriados e, portanto, praticamente 2 semanas viajando. As igrejas têm os seus membros viajando e nós oramos por aqueles que estão em trânsito. Alguns retornam amanhã e já começaram a fazê-lo hoje. Outros só na outra semana, porque quarta-feira há um outro feriado. E a nossa oração é para que onde estiverem esses irmãos estejam protegidos, abençoados e sejam instrumentos de Deus onde estiverem. É nossa proposta, é nosso dever orar. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o texto lido. Alguns conhecem a história antes deste capítulo e depois deste capítulo. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para aqueles que reconhecem que Deus, não só agora, minha turma aí de quinta-feira de estudo, de dons do Espírito Santo, de ação do Espírito Santo, fiquem alertas. O Todo-Poderoso Deus, desde o Antigo Testamento, procura aqueles que possam adorá-lo na beleza da santidade dele. E nesse contexto está um jovem chamado Davi. Jovem simples. Não acostumado a palácios. Acostumado com o campo. Vida rude do campo.
Mas na vida rude do campo, ele aprendeu a valorizar a vida, o que Deus lhe deu e os enfrentamentos das feras. Nesse texto, ele está no palácio. Nada a ver com o ambiente que ele tinha costume de estar. Mas ele estava ali cumprindo uma missão no palácio. Se você quiser, abençoe quem está do seu lado e diga assim: Deus pode te levar a um palácio. E se Ele te levar a um palácio, Ele vai te ensinar a lidar no palácio. O alvo de Deus era que ele fosse se acostumando com o palácio. Às vezes você não sabe os enfrentamentos que você tem que ter, não sabe que Deus tem um alvo para você lá na frente. É por isso que eu e você devemos glorificar a Deus, não murmurar, tomar posse do que Ele nos coloca para fazer naquele momento e procurar desempenhar com muita desenvoltura. Deus está te colocando numa escola. Fala isso para quem está do seu lado. Qual é a sua nota na escola que Deus te colocou? Quando Deus coloca na escola, Ele quer esses aprovados. O Espírito dele vem para carimbar os aprovados. Então eu quero te chamar a atenção para essa ação de Deus, te tirar de um lugar que para você é confortável, porque é o que você sabe, e te levar para ambiente estranho, atitudes estranhas. Quando Deus faz isso, glorifique a Deus e procure honrar em vez de murmurar. Eu não sei onde Deus quer te levar, mas o que eu quero e a minha oração é para que onde você chegar seja um abençoado por Deus, uma abençoada por Deus. Não tem muito tempo, 23 horas o telefone toca, era alguém de outro estado me perguntando sobre uma ex-ovelha minha, e eu disse: olha, de olho fechado, pode confiar porque eu assino embaixo. Parei um pouquinho para você pensar. Para quantos da sua família você fala isso quando alguém perguntar por esse parente seu? Os membros da sua igreja, quando que você diz isso quando perguntado sobre o membro X da sua igreja? O que leva o pastor a dizer, a dar uma resposta desta? E o alívio e a sensação para dar essa resposta é muito mais gratificante que o pesar de poder e de responder: não me responsabilizo. Ei, Samuel, quem é Davi? Quem é esse jovem? Ei, minha irmã, quem é o fulano de tal? Diz que é membro da sua igreja. Quem é? O irmão X está querendo fazer um negócio comigo. Quem é ele? Ele diz que te conhece, que você conhece. A minha oração nesta noite é para que
eu e você possamos deixar a sociedade tranquila quando tiver que falar sobre você. Posso escutar um amém? Um glória a Deus. Eu estou dizendo da minha vida e da sua vida. Na sociedade como luz. Não a pessoa acostumada a lidar com subterfúgios, como nós estamos vendo aqui nesses personagens. Enquanto Davi tem para nós esta determinação do poder de Deus, de responsabilidade, de compromisso, não é isso que nós encontramos no palácio. O que Davi tem nas mãos? O que você tem para seu trabalho, sua função? Davi agora está naquela sala do palácio com uma determinação: o enfrentamento aos demônios que estavam perturbando o rei. Ele não tem medo. Muitos crentes hoje têm medo quando tem que enfrentar as obras do demônio, e alguns nem vão à aula que fala sobre os dons, com medo dos enfrentamentos. E acha que não enfrentando está livre. Esquece que quando não tem força para enfrentar, é que já é elemento vencido. Davi está ali com seu instrumento, porque Deus disse: você é um adorador, você é um servo, você vai para o palácio, não vai levar as armas que você enfrenta as feras lá fora, você vai levar outra arma. A arma é o seu instrumento que você vai tocar e vai expulsar o demônio quando você tocar o seu instrumento. Meu irmão, minha irmã, o que Deus te dá, o instrumento que Deus te dá, o dinheiro que Deus te dá, a casa que Deus te dá, o carro que Deus te dá, o calçado, a roupa, o que Deus te der é para que você possa viver na sociedade e usar para os enfrentamentos que estão na sua frente. Ei, Saul, eu estou aqui pronto a ministrar sobre a sua vida, para não permitir que aqui nesta sala o demônio fique à vontade para te perturbar. Resistir o diabo e ele fugirá de você, meu irmão. Vá, entre no ambiente. Está contaminado, está poluído, tem obra de bruxaria, de macumbaria. Tem alguém ali que tem um pacto, que tem uma aliança, que é um cavalo do diabo. Aquela pessoa está comprometida, mas Deus te leva ali para que você se levante com a autoridade dele e os espíritos demoníacos tenham que bater em retirada. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, é a determinação dele. Davi está consciente disso, e eu quero que você pegue um pouco disso, desta consciência, independente de você saber qual é a arma que você tem. Você tem esta que Deus te deu, é essa que você vai usar. Posso escutar um glória a Deus? Qual foi a arma que Deus já te deu, que você sabe que é a arma de Deus para você, que você tem habilidade de usar? Mas naquela sala tem um contraste. Naquela sala tem um contraste chamado Saul. Saul foi ungido rei, cheio de toda a autoridade. E esta autoridade que ele tem agora, ele pegou uma outra, e ele não quis ir para a escola de profetas. Ele assumiu a consagração de rei e se colocou, se fez também profeta e profetizava. Então tem na sala Davi,
e tem Saul. Davi agia com a autoridade de Deus e o demônio saía. Saul profetizava. Quando eu leio isso, e Saul profetizava, eu fico pensando que naquele tempo, eu fico pensando nos dias de Paulo, os enfrentamentos de Paulo, eu fico pensando hoje no dia a dia, os profetas que andam por aí profetizando. Pergunta quem está do seu lado assim: você conhece algum profeta que não é de Deus? Se não conhece, aqui tem um. Cheio de autoridade, morando no palácio, querendo fazer com os outros o que bem queria, como rei e como profeta. Profetizava. O texto que eu li diz que Deus não estava com ele, não se agradava dele, mas ele profetizava. A profecia não era de Deus, não era do Espírito Santo de Deus. Deus permite que um demônio venha e assuma comando, e também pelo demônio, espírito de demônios, ele profetizava. Pergunta quem está do seu lado: como é que você sabe disso no texto? O que Davi tinha nas mãos? Instrumentos para louvar a Deus, e instrumento de guerra, para expulsar os demônios. O que Saul tinha na mão? Uma lança. Saul tinha na mão a lança. O profeta que tinha nas mãos uma lança. Era um guerreiro e que a sua arma predileta era a lança. Ele era bom de lança. Senão ele tinha outra arma. A arma de guerra predileta dele era a lança. Então ele tinha ali no palácio, na sala do palácio, uma lança. E agora ele toma a lança na mão. Davi tinha um instrumento. Davi usava o instrumento. Ele queria usar o instrumento. O texto diz que ele tinha raiva de Davi. Você conhece crente que tem raiva de outro crente? De alguém que está servindo a Deus? De alguém que está orando por ele, pela empresa dele, pela família dele, pelo emprego dele, pelos estudos dele, pelo bem-estar dele, e essa pessoa tem raiva, tem ciúme desse crente, tem ciúme do sucesso do outro, do bem-estar, da unção, do dom, da aceitação diante de Deus, e com esse ciúme gera raiva, e a raiva vai fazer pegar a lança, porque quer matar, quer acabar com você, meu irmão, minha irmã. Meu Deus, aquele crente está com ciúme do outro porque canta melhor do que ele. Aquele crente está com raiva do outro crente porque passou no Enem e ele não passou. Aquele crente está zangado, vai até sair da igreja para não sentar com aquele irmão, porque arranjou o emprego e ele está pedindo emprego há 1 ano e não conseguiu. Crente com raiva do outro crente, porque o outro é bem sucedido. E quando entra a raiva, é terreno próprio para os demônios. Eu conheço, já tive que lidar com crente consagrado numa linguagem nossa, que agora estava endemoniado porque ficou com raiva. Não permita a raiva, não é de Deus, meu irmão, minha irmã. Zanga, ira, não é de Deus, não fique com raiva. Principalmente contra um servo com a serva do Senhor. Saul se deixou levar pela zanga, pelo ciúme. As mulheres voltaram, as dançarinas, saudando a Davi, e ele falou assim: não é porque que para ele é 10 mil e para mim só 1.000. A raiva aumentou. E a primeira oportunidade, pastor Everton, que ele teve foi ele tocando para a libertação dele,
como ele fazia sempre, ele falou: não, hoje eu não quero libertação não, eu quero é cravar ele na parede com essa lança. Planejou o mal. Profetas profetizando, numa linguagem bem popular, fazendo oração contrária, para ver o mal, a infelicidade, o insucesso de quem está bem na vida. Olha lá aquele casalzinho, uma beleza ele, que raiva que me dá. Eu que poderia ser assim. Olha o carro daquele irmão, comprou um carro zero. O meu está caindo nos pedaços. Em vez de abençoar, de profetizar a vitória, a bênção, o bem-estar, está manifestando zanga com a vitória. E irado, quem vai ficar endemoniado não é Davi. Dá um toquezinho no ombro de quem está do seu lado e diga assim: quem vai ficar endemoniado não é Davi não, é quem está zangado com ciúme. Proclama, meu irmão, abençoa a vida. Você chega na igreja, tem um símbolo de Israel ali, estão bombardeando, querendo acabar com Israel. Abençoa Israel. Ele diz que quando você abençoa Israel, ministra a paz sobre Israel, a paz chega lá e ele compensa, manda de volta a paz. É palavra dele. Abençoa aquele abençoado. Você está dando um prato de comida para ele, uma pizza, está pagando uma pizza porque ele não pode comer? Não, ele pode, mas você quer abençoar ele com a pizza, vai te fazer falta? Não. Se você pagou uma pizza, você vai ganhar 10. Porque um abençoado é uma abençoada. Ei, Saul, você não lucraria muito mais em vez de tramar e dar lugar ao ciúme, amar a Davi? Ei, por que você mexe para desestruturar a emoção do irmão, querendo tirar da graça o irmão Davi, prometendo a sua filha para casar com ele, mas tramando levá-lo a esse nível e depois dar ela para um outro guerreiro seu? Olha quanta trama de Saul. Até no casamento ele queria mexer e atormentar aquele que tinha a paz do Senhor, que tinha a unção do Espírito Santo, que ele tinha perdido. Tem crente que já foi abençoado, já foi uma bênção, já foi ativo, mas agora é endemoniado. Diga para quem está do seu lado: Saul está um endemoniado. O texto diz, Vera, que naquele lugar era a casa, a sala dele, do palácio. Ele aproveitou que Davi estava ocupado com o instrumento e disse assim: é a chance que eu tenho, vou encravá-lo na parede com essa lança. E ele era bom de lança, era a arma de guerra dele, e ele lançou. Fala baixinho no ouvido quem está do seu lado: se você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer, se você estiver fazendo, Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Se não te deixará, Deus cuidará de ti. Salmos e hinos. Quantos anos hoje, Felipe? O pessoal não escutou, não.
Ninguém escutou. 163. O pessoal do louvor podia ter cancelado todos os louvores e hoje tocar e cantar com todo mundo, com a letra ali, para todo mundo cantar salmos e hinos. O mais antigo hinário brasileiro, o pai de toda a hinologia brasileira. E muito congregacional, em vez de honrar, não sabe nem cantar um hino. Olha só que falta grave. Já tem até no aplicativo para facilitar o povo. E quando entra no aplicativo, entra de harpa cristã, que é a bisneta de salmos e hinos. Não, mas quando alguém quer, entra lá porque pegaram o salmos e hinos e colocaram outra letra lá e usa a mesma música e só sabe cantar na harpa. Não, canta na harpa, melodia de vitória, hino de, hinário evangélico, mas canta também. Eu estou dizendo de armas que Deus dá para nós, que deu para Davi, e que a hora que o inimigo atenta com a lança cravar na parede e matar, o Senhor deu livramento e Davi se livrou do profissional de lança. Abençoa quem está do seu lado mais uma vez e diga assim: é o Senhor que te livra. Continue fazendo o que Ele mandou você fazer, porque Ele traz livramento para você. Saul não entendeu, o inimigo, os endemoniados não entendem, podem não entender. Até os responsáveis pela plataforma pode ser que não entendam. Eu estava com esse sermão agora falando de endemoniado. E não goste. É por isso que ele pegou a mesma lança, não conseguiu lá, e foi lá e tentou ver se Davi distraiu de novo, se o crente está distraído, se o crente não canta assim: vigiai e orai, pois não sabemos em quando há de vir. Você não sabe de onde vem a tentação, você não sabe, mas você vigia. E Davi estava tocando, mas estava, ó. Diga para quem está ao seu lado: você é crente, obreiro de Deus, está fazendo a obra de Deus, mas abre teu olho. Abre teu olho. Ele mandou vigiar e orar para não entrar em tentação. É palavra, é orientação do Senhor. Quando Davi, ele pensou que Davi estava distraído, é agora. Mandou outra lança. E Deus livrou Davi. Davi se desviou. Deus sempre traz livramento para você. Posso escutar um glória a Deus, um amém, um graças a Deus, uma salva de palmas, porque é o Senhor quem te livra, é Ele que me livra. Nós estamos no meio da sociedade que quer nos destruir, mas Ele nos livra, continua livrando. Ele prometeu o livramento. É Ele que nos protege. O ambiente é o ambiente de Saul. As armas são as armas de Saul. A inveja de Saul, dos demônios que estão nele. O medo de Davi. Não adianta. Não adianta contra o ungido de Deus, contra a ungida do Senhor, contra a bênção que Deus quer usar. Não adianta, porque Deus livra e continua Davi, não só sendo protegido, mas ajudando os endemoniados a se libertarem. Deus te chamou para trabalhar, para agir. Ele te chamou. Então lute as batalhas de Deus. Guerreie a guerra de Deus.
Eu gosto muito quando escuto a banda ou o povo assembleando cantar. Os guerreiros se preparam. Cantem bonito. Esse vocês sabem, acertei um que vocês sabem, na harpa cristã do Salmozinho, vocês não sabem. Enche o pulmão de ar. Esses guerreiros se preparam para a grande luta, para a batalha. Esteja preparado, saiba que tem luta, que tem batalha. Tem alguém planejando você perder no vestibular, tem alguém tentando fazer você perder o emprego, tem alguém fazendo fofoca, falando mal de você. Os auxiliares de Saul estão sempre à volta dele, tentando dar um jeitinho para que o Davi seja apanhado numa armadilha dele. Estão sempre prontos a fazer isso, mas Deus quer que você continue trabalhando na obra que Ele te deu, fazendo a vontade dEle, sendo ungido dEle, abençoado dEle, confiante nele, fazendo o que Ele mandou. Ele quer você nesta ação, você ativo, porque todas as demais coisas em seu favor Ele age. Ele quer você ativo, agindo na obra dEle. Portanto, é melhor você chamar gente para trabalhar do que para perseguir os ungidos, os abençoados, os trabalhadores de Deus. Nesse texto que nós lemos, um pouco mais na frente, nós lemos assim: Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda mais com medo dele. Viu o sucesso de Davi. Viu o sucesso de Davi. Saul viu o sucesso de Davi. Ei, minha comadre, você viu fulano? O pai de santo preparou um negócio, eu dei para ele, fiz. Estou esperando a funerária levar, mas a mulher está mais bonita do que era. O homem está mais forte do que era. O que está acontecendo? Aí vai reclamar com o pai de santo, com o bruxo, que fez a magia lá. Aí o Espírito Santo fala: não, é melhor você não pensar nisso. É melhor você pensar noutra coisa. E aí me dá vontade de cantar, pastor Abraão. Ó, pensai neste lá do céu. Canta, Felipe. É salmos e hinos, né? O pensamento meu, Paulo, quando bate nessas questões que estavam acontecendo lá em Corinto, ele diz assim: a mente de você, ô Saul, está cheia, está poluída, cheia de malícia, cheia de bruxaria, cheia de heranças malditas. Vocês devem ter a mente de Cristo. Ele chega em Colossos, estão a mesma coisa. É aí que ele diz: pensai nas coisas do alto. Vocês colossenses estão com a mente cheia de carnalidade, cheia de inveja, de ciúme. Pensa nas coisas de Deus. Davi continuou centrado nas coisas de Deus, fazendo a vontade de Deus, lutando as batalhas de Deus, o Todo-Poderoso. E Saul continuava pensando
até em usar os filisteus para matar, para acabar com Davi. E quando ele decidiu dar Mical por esposa, ele falou: vou usar minha filha como uma armadilha para pegar ele. Fique de pé e diga assim: Espírito Santo, eu quero trabalhar para o meu Senhor. É harpa cristã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Toma esse propósito. Eu quero trabalhar. Eu quero agir. Eu quero produzir os frutos. Eu quero usar que Deus me colocou nas mãos. Se na mão de Saul tem lança e ele vai usar a lança, eu vou usar o que Deus me deu para fazer. E Deus vai dar os resultados, vai mostrar os resultados, como no caso de Davi. Davi foi livre e Saul continuava nos intentos, continuava profetizando, mas a profecia dele era do inferno, não era de Deus. Eu quero ser profeta de Deus, eu quero ser instrumento de Deus. Vai fazendo a sua oração aí, meu irmão, não vou chamar na frente, aí no seu lugar. Vai se consagrando ao Senhor, vai orando a Ele, vai se colocando como um elemento vivo, ativo e produtivo nas mãos de Deus, para que Ele continue mostrando a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus. Te louvamos pelo Teu poder, te louvamos pela Tua infinita misericórdia. Te louvamos porque Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, ó Pai. E nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, ó Pai, temos visto e nós te agradecemos, ó Pai, a cada dia pelos livramentos visíveis e invisíveis, ó Pai, porque sabemos que o Senhor trabalha e nos guarda, ó Deus. Mas nessa noite também nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ensine, ó Pai, a cada dia a amar a Tua obra, ó Pai. E tudo que vier nossa mão para fazer, ó Pai, possamos fazer com toda a nossa força, ó Pai. Porque na sepultura não há obras, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, como homens e mulheres, ó Deus, que maneja a palavra da verdade, que não tem de que se envergonhar, ó Pai. Possamos ser nessa geração corrompida, ó Pai, homens e mulheres que possam influenciar outras pessoas, ó Pai, a estarem na obra, a estarem, ó Pai, levantando, despertando, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Pai, possamos estar submissos ao Senhor, ó Pai, temendo ao Senhor, não dar lugar ao diabo, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, assim como a Tua palavra nos afirma, ó Pai, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E nós queremos dizer como profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ó Pai. E nessa noite, no nome de Jesus, desperta, ó Pai, aqueles que dormem, ó Pai. E em nome de Jesus, levanta aqueles que estão caídos, ó Pai. No nome de Jesus, aqueles que estão desviados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão decepcionados. O Senhor é a resposta, ó Pai, para todas essas coisas. E nós te louvamos, ó Pai, te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. Por isso nós podemos chegar diante do Senhor e dizer: muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. No nome de Jesus, amém.